Hoje é um dia de muita felicidade. O grupo de estudos Braulio Goffman é recebido na residência do professor Fernandes Portugal Filho. Agradecemos muito essa hospitalidade peculiar do senhor. O senhor sempre foi muito hospitaleiro com o nosso grupo e gostaríamos de agradecer pela sua atenção em primeiro lugar. Nós já fizemos uma entrevista com o senhor, mais sobre Sim. a questão da sua iniciação, a sua visão sobre o candomblé, as perspectivas, né, colocadas para o culto, né, da religião iorubá. Mas hoje a gente gostaria de pedir ao senhor luzes sobre a questão principalmente do culto ao Ifá, a tradição de Ifá. Pois não. Tá? Em primeiro lugar, professor, eu gostaria que o senhor falasse um pouco da história, da chegada dos primeiros babalaôs no Novo Mundo, em específico no Brasil. Uhum. Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao grupo de estudos Braulio Goffman, na pessoa do seu presidente, o Ogan Jassanã, e a sua presença, a presença da Ifá Folaquê, agradecer essa oportunidade de nós podermos dirimir algumas dúvidas em relação ao culto a Ifá e outros assuntos pertinentes ao culto. Bem, a chegada desses babalaô, principalmente em Salvador, ele é objeto ainda de especulação historiográfica, antropológica. Nós temos dados pequenos sobre a existência desses babalaô, no caso de Martiniano Eliseu do Bonfim, Benzinho, dentre outros, né? E eles tiveram grande proeminência junto à fundação das casas de culto. Mas o que temos é pouco a vivência deles, há poucas fotos, pouca bibliografia sobre esse. Não há sequer uma foto que eu saiba de um babalaô no ato oracular, jogando, atendendo pessoas, né? E alguns, eu acho que por temor, no caso da perseguição policial, e também para não passagem desses conhecimentos a clandestinos, a pessoas que não eram iniciadas, eles eram bastante discretos. A bibliografia fala isso, bastante discretos, que é o proceder dos sábios, né? Quer dizer, eles tinham um grande conhecimento, mas, assim, em termos de passagem desses ensinamentos, não se sabe, inclusive, se eles iniciaram outros babalaô. Não se tem ideia, né? Aqui falam também, no Rio de Janeiro, de Cipriano Abedé, que diziam que também, o João do Rio fala isso, que era também babalaô. Mas era costume, na época, a imprensa e alguma bibliografia, no caso de Edson Carneiro, o próprio João do Rio, o próprio Manuel Querino, Nina Rodrigues, dizer que alguns babalorixá eram babalaô. Tinha esse conceito, né? Utilizavam essas expressões de forma equivocada. Tanto que eu encontrei reportagens feitas com o João Alves Torres Filho, João da Gomeia, dizendo babalaô João da Gomeia, quando na verdade nós sabemos que ele nunca foi babalaô, né? Eram expressões utilizadas pela imprensa por falta de conhecimento dos termos adequados à situação. Certo. Esses babalaôs, eles desempenhavam algum papel na formação das primeiras casas de candomblé? Sim, com certeza. Martiniano Eliseu do Bonfim, ele ajudou muito Mãe Aninha e outras Ialorixá
tanto no aspecto da chegada de outros africanos, no aspecto diaspórico, quanto também da formação das casas. Quer dizer, quanto estrutura, devido à proximidade deles com a África. Então, eles já permitiam os ensinamentos da formação das casas, a formação do axé, através desses ensinamentos africanos. Com o passar do tempo, eles foram desaparecendo e, claro, se ganhou um novo sentido. Chegou a época do Awamarin de Logum, o jogo de búzios, né? Que era mais fácil em termos, diferença do Zodu e das caídas também, mas era o que aprenderam uns com os outros, os babalorixás e alorixás. Esse saber do jogo de búzios, como é popularmente conhecido, ele foi trazido pelos babalaôs? Não creio que tenha sido trazido pelos babalaô. É provável que tenha sido trazido por outros africanos que já conheciam essa prática divinatória na África. Sim. Mas você vê que historicamente há muitas diferenças das etnias, claro, e a diferença também na interpretação do jogo de búzios. Sim. Né? Sim. Quanto às caídas e quanto aos orixás que respondem. Né? Existia no passado um método bastante, que eu considero aperfeiçoado, que era um método bambochê, com cada Odu com vários caminhos. Né? No final dos anos 70, aqui no Rio de Janeiro, se popularizou, porque tinha uma pessoa que era chegado à mãe Regina Bambochê, Regina Topázio, e essa pessoa tinha essas apostilas relativas a essa caída. Eu acho que tem alguma coisa no livro Os Caminhos de Odu, do Agenor, do Agenor Miranda Rocha. Então, o conhecimento de búzios, ele chega com outros africanos, e de africanos o quê? Costeiros. Né? Porque os búzios existem, os búzios da terra, eles chamam, e os búzios do mar, que são diferentes. Quer dizer, o búzio que é mais utilizado é o tipo científico Cypraemonata, né? Esse é o mais comum. É um búzio, e também tinha o búzio Moçambique, que era de qualidade inferior, mais escuro e fácil, se quebra facilmente. Então, eu não creio que foram esses babalô que trouxeram o culto a Ifá, né? Como um meio de sobrevivência, como um meio comunitário, para alforriar outros negros, para criar sociedades desvalidos e de pecúlio para aqueles que estavam em condições degradantes. Certo. O senhor poderia nos falar, porque existem vários tipos de oráculo, né? O mais conhecido por Ifá, assim, o mais utilizado é o Opelê Ifá, certo? Mas, assim, nas casas de candomblé no Brasil, se utiliza muito o jogo de Obi, o jogo do Orobô, né? A lubaça, a cebola, né? E esses cultos também eles não foram então trazidos, provavelmente não foram trazidos pelos babalaôs. Pelos babalaô, talvez, é provável, que eu saiba não existe estudo sobre isso, mas é provável que o culto do Obi, é curioso você tocar nesse tema, porque o Obi enfim, o Obi de 4 gombos, ele é praticado na África, sobretudo na Nigéria. Você chega aos 256 Odu. Nossa! Existem vários livros
publicados inclusive no exterior, em inglês, falando sobre isso. Não são só essas 4 ou 5 caídas que nós conhecemos. Sim. Ao pé do orixá. Então isso demonstra que houve um corte sim. nesse saber. O outro é a adivinhação através dos sonhos também, que é um processo que existe, de certa forma, divinatório. Uma pessoa na África paga, ele toma uma determinada substância e sonha e traz mensagens para aquela pessoa. O jogo de alubossa eu não vi na África. É provável que ele tenha, até por ausência do obi, em algum momento nas cerimônias, tenha surgido como um substituto eventual do obi. Assim como em Cuba, que não tem obi, não eles tem utilizaram o coco. O abon. O coco. Exatamente. E bem, né? Quer dizer, tem o Oráculo de Biagué, que é uma publicação em Cuba, fala das caídas do coco. E também chega ao Zodu. Não é só aquele coco perguntando se o Egum, o Exu, o Orixá está satisfeito com aquela situação. Sim. Eu já vi também aqui um babalorixá que era filho de João da Gomeia, há muitos anos, nos anos 70 ainda, no Morro do Juramento, uma pessoa que jogava búzios, mas mastigava alho e cebola o tempo todo. E cuspia nos búzios, barrufava, né, com cachaça. Era muito interessante também. Na verdade, o jogo de búzios, como eu disse, que é comum aos países costeiros, né? Costeiros. Mas, por exemplo, em Angola, você vai encontrar pessoas jogando ossos de animais e ossos de humanos também. Daí a relação, por exemplo, com o Palo Monte em Cuba. Com Palo Monte. E preservou essa tradição. E você falou de Palo Monte, me lembrou do Ampaca. Ampaca é um artefato, é um corno de búfalo com vários elementos e possui um espelho. E através da libação que o paleiro faz diante da prenda, ele consegue ver algumas situações e fala para a pessoa como processo divinatório. Olha. E já vi também aqui, numa casa de culto, a pessoa utilizar a maçã em 4 partes e também jogar. Né? Sim. E também para a pessoa comer mastigar junto com o obi. Né? Sim. Quer dizer, já é uma adaptação ocidentalizada, tá? Da tradição. Tá. O senhor poderia explicar para a gente a diferença entre o babalaô e o oloô? Bem, o babalaô é aquele que foi iniciado, que ele passou pelo Ibodu. Se ele passou pelo Ibodu e cumpriu os dias, enfim, cumpriu todo o ritual, ele é babalaô. Mas eu costumo dizer que a pessoa está babalaô. Ela vai ser babalaô à medida que ela incorpore novas condições espirituais, e são muitas, novos conhecimentos e novos poderes, claro. À medida que isso vai... ele teve a iniciação, mas ele tem uma longa caminhada para aprender pouco a pouco. Não é aquilo que estão nos tratados, não é aquilo que está no livro. Entendeu? A mensagem de Ifá se dá através de uma epifania, ou seja, um estado alterado de consciência. Quer dizer, o avesso do avesso de uma pessoa. Entendeu? Prováveis conhecimentos. Tanto que eu vejo em alguns livros processos
adivinhatórios. Ocasionalmente eles podem acontecer, mas são processos divinatórios. Porque o Odu também se constitui de um padrão energético. Padrão energético que traz a mensagem do orixá. E o Oluô é uma categoria mais avançada que o Babalaô, mestre, aonde ele foi iniciado, pode chegar. O Babalaô Abá, velho. Mas não velho só de idade. Sim. Ele tem que ter plena consciência, não está senil. Sim. Eu tive a oportunidade de conhecer esse Babalaô, de grandíssimo conhecimento. Tá. E o Arabá, ele é mais um ponto político não. ou cerimonial? Não, o Arabá tem duas condições. Tem alguns Arabá que são manifestações políticas, conceitos políticos, de interesse daquela comunidade, e tem os Arabá que passa por várias cerimônias, e ele passa a ser o Arabá daquele lugarejo, daquela província, daquele povo na África. É o Arabá. Aí ele tem um comprometimento de trabalhar para o rei e para outras pessoas também. Certo. Voltando Voltando à África, ao culto de Ifá na África, eu pergunto ao senhor o seguinte: existem diferentes grupos de tradição de Ifá, ou a tradição de Ifá é um corpo só? Não existe uma tradição única. Existe, inclusive, determinados lugares, em Ifé e Oió, por exemplo, a caída dos Odu, ela se diferencia, entendeu? A ordem de chegada dos Odu, né? Por exemplo, uma Ofum é o último Odu, a outra é Icá, depende. Mas as caídas também entre o povo Fon e o Uewefon, eles têm nomes diferenciados, mas a essência do Odu é a mesma. Olha, correspondência. Correspondência total, entendeu? O que há diferença é na interpretação, com pequenas mudanças, dado as mudanças, não digo climáticas, mas idiosincrasias do próprio povo. Certo. Que alteraram ao longo do tempo essas. Mas o Odu é o mesmo Odu. Né? É o mesmo Odu. A marcação também é a mesma. Isso não muda. Sim. O que muda às vezes, a interpretação. Ifá fala ontem, hoje e no futuro. E sempre, né? Sim. Então, essa fala, ela é atual. Ela é atualíssima. Que algumas pessoas não conseguem interpretar. Alguns textos de Ifá, você vai ver, os essé de Ifá, os versos de Ifá, foi feito um ebó para Orunmilá com 2.000 búzios. Só que esses 2.000 búzios é a quantidade que a pessoa pode pegar com as mãos. É um número, inclusive, que foi criado na imaginação popular para enganar outras pessoas. Para a pessoa pensar que esse cara vai fazer um ebó com 2.000 búzios, é uma loucura, né? Sim. É um número incomensurável, Entendi. quer dizer isso. É um sentido literário. Um sentido literário. Sentido literário. Exatamente. Então tem várias situações. Olha, cuidado com um leão na sua vida. Um leão é muito difícil, né? Na nossa sociedade. A gente só vai encontrá-lo no jardim zoológico, né? Mas esse leão, ele é metafórico. Ele pode ser um ser terrenal, uma pessoa, um homem ou mulher, com características leoninas, que quer se aproveitar, tem garras afiadas, que tem muita força. Ou então
um ser sobrenatural, um Adi-Ogum, os Adi-Ogum, que são as forças do mal, né? E que são combatidas o tempo todo através dos ebó, através dos orixá, dos Odu de Ifá. Então, são interpretações. Agora, tem outras coisas anacrônicas. Posso prosseguir? Claro, por favor. Por exemplo, você não deve comer carne de antílope. Me parece não, é anacrônico. Não faz parte da nossa dieta. Não é isso? Mas por isso Ifá fala o idioma local, o idioma da pessoa. Deixa eu perguntar uma questão, assim, respeitando a característica central, que é o Aô, certo? Que a tradição de Ifá é uma tradição de Aô, Segredo. a preservação do segredo. Mas o senhor poderia falar, assim, em linhas gerais, como que se dá um processo iniciático, assim, quais seriam os elementos principais, se é a questão da memorização, se é a questão da prática em si, como é que se dá esse procedimento da iniciação de uma pessoa no culto de Ifá? Bem, essa pergunta, ela tem uma grande complexidade, né? E eu não gostaria de me alongar muito, senão Sim, vira claro. palestra, vira Claro, aula, claro. não tem nada a ver. Sim. Mas, em princípio, a iniciação ela é feita em 7 dias. 7 dias. Na verdade, é uma integração do Orum e do Aiê, mostrando para aquela pessoa, através da iniciação, qual é o seu viver nesse mundo. O que aquele ser veio fazer. Quais são as suas responsabilidades diante do Orum e diante do Aiê. Para se provocar, para se levar a esta situação, vários ebó são feitos por anterioridade. São chamados ebó preliminares. Antecipativos. Que dão o caminho. Ele vai passar pelo Ibodu, ele sai babalaô, sim, mas não significa que ele será um bom babalaô. Ele pode também, por uma indicação de Orumbilá, ter feito Ifá para salvar-se, ou para salvar alguém da sua família. Ele pode ter ele pode ter feito passado pelo Ibodu, pela iniciação de Ifá, para restaurar a vida dele, porque ele está sozinho no mundo. Exemplo, Pierre Verger recebeu o Orukó Babafatumbi, quer dizer, aquele que é renascido através de Ifá, porque ele não tinha mais parentes, não tinha mais ninguém no mundo. Esse é um caso, mas tem outros. Então, a iniciação não vai consignar a uma pessoa a ser uma babalaô de atendimento, porque isso vem através do Odu da pessoa. Do caminho. Do caminho. Tá. O caminho é que vai determinar se aquela pessoa vai atender ou não. Agora, tem uma questão que, assim, sobre esse processo, que me interessa e me instiga muito, que, por exemplo, você lendo alguns escritos, dizem que a tradição de Ifá e da Nigéria, na África, ela se dá desde criança, desde os 9 anos. O nosso mundo contemporâneo já não permite mais isso. Por exemplo, no Brasil, você realizar isso é quase que impossível, né? E essas crianças, elas são trabalhadas no ambiente da oralidade. Então, elas gravam, né, oriquis, gravam adurais, que são, assim, enormes. Mas eles são treinados para isso. Né? Como é que se dá a adaptação do mundo contemporâneo, por exemplo, no continente do Novo Mundo,
dessa tradição? Não, eu desconheço no Novo Mundo grupos de babalaô os babalaô saíam, chamados babalaôs missionários, Sim. saíam por outras localidades buscando, a missão dele era essa, buscar crianças que ele dava alimentação e começava a treinar. A treinar e iniciar, primeiro fazendo pequenas coisas, ajudando o babalaô em pequenas tarefas, até vir a tornar-se babalaô. Isso tinha um caráter também educativo. Sim. Tinha um caráter de ajuda, porque não existe família pequena na África, né, meu amigo? As famílias são numerosas. Então, era também uma forma de bênção. Eu vou levar esses seus 2 filhos. Sim. No mundo contemporâneo, eu desconheço aqui no Brasil. Eu já ouvi falar que foram iniciados adolescentes no Brasil, mas não com essa característica, entendeu? Aqui hoje, dado as circunstâncias também e a nossa cultura, seria muito difícil, no meu entender, Sim. um pai deixar uma criança ir, sobretudo com um estranho, para uma cultura que ele geralmente não conhece. Né? Isso acontece também, ainda acontece na Índia, no Nepal, onde aquelas crianças são recrutadas, elas às vezes são encarnação de um guru, e elas vão viver uma vida monástica, mas também com os mesmos princípios coletivos, dificuldades econômicas, dificuldades financeiras, claro, dificuldades de alimentação. E no mosteiro elas vão ter alimentação, vão ter educação. E para a família é um grande orgulho. Mais ou menos comparando, como no Nordeste, nos anos 20, Sim. quando as famílias, Toninho agora é padre, entendeu? Minha filha é freira, entendeu? Era uma honraria ele se inscrever num seminário. Sim. O senhor percebe que a nossa ânsia pela nossa vontade de conhecer melhor, Mas né? é ótimo, é maravilhoso. É grande, a gente pergunta sobre temas diversos. Né? Não, à então vontade. peço desculpa ao senhor pela Não. multiplicidade dos temas. Se eu puder responder. Sim. Tem uma questão também que nos instiga muito, que é a questão, por exemplo, quando chegaram os babalaôs no século XIX, os primeiros, depois eles foram envelhecendo, morreram no Brasil e não foram substituídos. Né? E houve um lapso. Na verdade, a gente não sabe se não foram substituídos. Porque aí é um hiato. Um hiato. É um hiato. O Nina Rodrigues não fala disso, o Manuel Quirino não fala, o Arthur Ramos, eu não sei. Ninguém sabe se eles, o próprio Roger Bastide, né? Ele já chegou no Brasil nos anos 60. Não se sabe exatamente qual foi, se realmente deram continuidade ao culto de Ifá nessas condições. Tá. E aí eu pergunto para o senhor, quando que estes babalaôs, este saber de Ifá, retornou ao nosso chão, à América? Bem, na América foram levados alguns babalaô a destinar, por exemplo, para Cuba, que foi um grande líder sacerdotal, e outros babalaô que foram formando o que eles chamam de ramas, quer dizer, de linhagens, de clãs de babalaô. A data exata eu não posso precisar. Sim. Não posso precisar. Mas sei que chegaram e eles fizeram uma adaptação à realidade, né? Quer dizer, a realidade de folhas, de elementos. Sim. Né? Por exemplo, em Cuba eles não conhecem, agora já conhecem, porque já tem babalaô africano trabalhando em Cuba. Mas eles não têm o hierossum, né? Então é feito através
uma outra substância através da cabeça da cutia, entendeu? Da cutia, que é Iefá, o pó de Ifá. Tá. Então quer dizer que a chegada na realidade, a segunda vinda desses amigos, por exemplo, no Brasil foi muito mais a ida dos brasileiros já à Nigéria, então. Sim, porque aqui no Brasil, por exemplo, vamos falar do Rio de Janeiro, Sim. Onde nós vivemos, né? Aqui nos anos 90, exatamente, nos anos 90, princípio dos anos 90, chegou ao Rio de Janeiro, trazido pelo Ney Lopes, trazido por uma secretaria chamada CEDEPROM, acho que no governo, pelo Abdias do Nascimento e outros, chegou um babalaô cubano chamado Rafael Samora Dias, ou Gundaquetê, ou Bacoim. E o Rafael chegou também trazido por uma senhora que era namorada dele, jornalista, e veio para o Brasil, em definitivo. Primeiro instalou-se em Copacabana, depois no Cosme Velho. Ele foi, sem dúvida alguma, o decano dos babalaô cubanos que vieram para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Depois veio Wilfredo Nelson, vieram outros que eu ouvi falar, mas não conheci. Veio Pedro Colasso, vieram outros babalaô. E aí foi aquele boom, porque aí também cabe até um estudo mais profundo no futuro, né, para alunos da graduação, pós-graduação, que querem enveredar por essa pesquisa. Houve um boom, ele chegou com uma novidade, né? Cuba vivia momentos de apreensão, porque estavam vivendo o chamado período especial, porque veio a perestroika e liquidou com todas as benesses que a antiga União Soviética proporcionava a Cuba. E aí foi o caos, né? Então, o que se saiba é ele. Depois vieram outros. Aí esse babalaô cubano, o Rafael Samora Dias, ele já levou para Cuba alguns outros brasileiros para se iniciarem lá. Aí depois criou um núcleo, inicialmente no Cosme Velho, de Auofacã, a primeira mão de Ifá, segundo a cultura Lucumi, e um núcleo lá em Mauá, onde tinha uma casa. E aí fizeram várias famílias, várias, que estão, eu creio que ativas. Sim. Mas isso trouxe um recrudescimento do Ifá Lucumi. Sim. Já existiam no Brasil babalaôs iorubá, poucos, mas assim escassos e sem muita constituição, como babalaô, como família. Existiam principalmente em São Paulo, que foi um estado que recebeu muitos africanos. Até hoje tem muitos mais africanos em São Paulo do que no Rio. E aí isso o culto. E aí alguns brasileiros também começaram a ir à África, alguns grupos, né? Algumas elorixás, babalorixás, começaram a ir à África, talvez em busca de raízes ou mesmo de fundamentos espirituais para a sua conduta religiosa. Sim, tá bom. Agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre o culto tradicional nigeriano de Ifá atualmente no Brasil. Como é que o senhor vê essa realidade do culto? Bem, eu vejo
eu vejo com muita simpatia e vejo também uma expansão muito grande, que eu não esperava que fosse chegar a isso. É bem verdade que existe aquilo que nós chamamos no Rio de Janeiro de oba-oba, né? Uhum. Tem um pouco de carnavalização no culto. Isso existe. Principalmente surge aonde? Nas metrópoles, nas grandes metrópoles. O Rio de Janeiro absorveu também. Mas, como tudo, eu posso citar vários exemplos, passa. Vão ficar aqueles que realmente são perenes, Sim. são comprometidos com o culto, entendeu? Tem um comportamento adequado, não que sejam santos, Sim. mas um comportamento adequado à nova realidade. É uma infantilidade pensar que nós possamos fazer um culto totalmente africano e iorubá no Brasil. Isso é uma bobagem. É um pensamento menor, raso. O que se faz é uma adaptação, em alguns lugares bem feita, né? Mas vai depender muito do outro lado, como as pessoas veem isso e até que ponto elas podem tirar proveito disso. Porque, na verdade, a grande sociedade hoje, no Brasil e em outros países também, ela é imediatista. Ela não tem tempo para perder, entendeu? São outros tempos, são outras realidades, outros conteúdos. E essa realidade, ela se faz também no culto, principalmente porque ele não é uma religião revelada. Sim. Ele é uma tradição oral. Oral. Como culto, E iniciática. desculpa, ele está sujeito a muitas variações. Sim. Essas variações são comportamentais. Elas sofrem também influências das condições climáticas, como vimos agora no Rio Grande do Sul, né? Muitas casas foram destruídas. E também condições o quê? Econômicas do país. A economia tem uma grande influência nisso tudo. Então, aqueles que são realmente adoradores de orixá, cultuadores de orixá, isso eu digo sem saudosismo algum, embora também goste de ser saudosista, não tem nenhum pudor em revelar isso. Essas influências, em algum momento, elas podem ser, como eu disse, de carnavalização do culto. Oba-oba, todo Sim. mundo quer ser e tal. Moda. Como foi aqui o culto de Logum Edé, uma ocasião, nos anos 80, o culto de Oiá e Balé, né? Ogum Choroqué, lembra disso? Né? Isso foi o boom, todo mundo queria ser. Agora, até Ifá já está, vamos dizer assim, passando. Agora se fala muito de Ebé Orum e Egungun. Mas falo de uma forma que eu considero banal. Sim. Banal. Superficial. Superficial. A Adie, todo mundo quer Adie porque pensa que vai ficar rico e tal. Só os orixás sabem quem será rico. Tá certo. E o conceito também de riqueza para nós é muito diferente de uma tenda, de ir a um shopping comprar o que quiser. Sim. Então agora eu vou fazer a última parte é uma pergunta ousada. Uhum. Bom? Adoro perguntas ousadas. Eu vou relacionar Ifá com o futuro do nosso mundo. O mundo está em permanente transformação. Né? Nós vemos já recentemente o avanço das forças conservadoras e reacionárias e até fascistas em muitos países do mundo. Né? E eu gostaria de saber do senhor se existe alguma relação, se Ifá tem algo a nos dizer, se o senhor já pensou em relação à questão do nosso futuro.
enquanto humanidades, né? Enquanto Humanidades. humanidades, né? Porque não é somente uma humanidade, são várias, né? E se esse quadro no Brasil, por exemplo, né, que nós vivemos um mundo continua de exclusão, apesar de termos barrado o fascismo, né, de exclusão, de dificuldade, nosso povo ainda continua com dificuldades, né? Se existe algum cenário para ser revertido. Bem, essa também é uma pergunta complexa, né, que demanda voltar um pouco ao passado. Todas essas situações nas civilizações, elas já existiram, né? E vão continuar existindo. Mas, por exemplo, o jabuti, o adiapá, ele sabe como se conservar. Não é isso? Isso. O jabuti. O ibim também. A barata também. Se tiver um ataque nuclear, a barata resiste, né? Sim. Segundo a ciência. E também o quê? A palmeira, que vem um vento forte, mas ela enverga. Quando tudo passa, ela retoma. Eu não tenho um grande conhecimento profundo sobre esse tema para debater. Mas eu penso que aqueles que tiverem paciência, preservar valores realmente perenes que existem na vida, que é o amor incondicional, né? A amizade sincera e outros valores morais, eu penso, claro, se não houver catástrofe, que é outra coisa, as pessoas sairão dessas dificuldades, porque prevalecerá somente esse HD. Aqui estão todos os aplicativos que o Olorum nos deu. Aqui estão todo o armazenamento de informações. Se a pessoa gasta com coisas inúteis, ele vai embora. Se a pessoa abastece com coisas úteis, fundamentais, básicas, e busca incessantemente uma luta perene pela vida, pela existência, ela vai superar essas adversidades. Tá certo. E assim, Axé. da sociedade. Axé. Tá bom, professor. Você disse que tinha uma pergunta sobre as eleições, né? Isso. Sobre as eleições, o senhor viu que recentemente nós passamos por 4 anos de muita turbulência negativa, né? Onde direitos sociais foram massacrados, a banalização da violência, né? A multiplicação das armas nos territórios, né? Falta de controle dessa distribuição dessas armas, quer dizer, o fortalecimento do poder paralelo, né? A ausência do Estado, a destruição do Estado. Qual é a sua visão sobre essa perspectiva até 2026 e o que está colocado para o Brasil em relação a isso? Bem, essa pergunta também é bastante difícil. Mas veja bem, vamos falar em termos da prática do candomblé? Sim. Né? Eu cheguei à conclusão, Emanuel, que nós não precisamos, o candomblé está correndo, como se diz popularmente, atrás de um líder político. Sim. O candomblé já está consolidado no Brasil e até algumas partes, no Uruguai, na Argentina, no Paraguai, já tem terreiros de candomblé. Ele está consolidado, ele é uma realidade. Se ele está desorganizado, não foi o outro que desorganizou. Isso é uma bobagem. Sim. Quem desorganizou foi o próprio candomblé, foram as próprias pessoas. Mania de achar que sempre é o outro, mas não. Essa desorganização, essa indisciplina do próprio candomblé. É ele que tem que resolver isso. Ele não precisa de um líder messiânico, político que diga que não, eu sou representante de vocês e vocês têm que fazer isso, não. Ele tem seu próprio conteúdo, suas próprias leis, seu próprio pensar, sua própria filosofia.
E disso tudo ele pode se organizar e tirar um proveito muito grande. Porém, isso não está acontecendo. Sim. E ele vai cair nas mãos do Estado. Sim. Só que o Estado, em qualquer parte do mundo, ele chega dando ordem. Entendeu? Ele imprime uma determinada situação. Quando o candomblé começar a criar problemas, vamos dizer, entre aspas, para as elites, a primeira coisa que elas fazem, principalmente com esse grupo horroroso que se dizem de evangélicos, Sim. Eles vão criar leis que vão amordaçar os cultos de origem de matriz africana. É óbvio isso. Primeiro que não vai ter mais espaço no Rio de Janeiro, dentro de muito tempo. Expansão territorial, área urbana, e nem rural vai ter. Até porque muitas áreas rurais na Baixada Fluminense já estão em conflito. Entendeu? Casas fecharam por ordem do tráfico da milícia e vão continuar fechando. E também por falta de estrutura. Por falta de estrutura. Então essa organização tem que se dar pelo próprio candomblé, não é o outro. Não é o outro. Não haverá milagre. Agora nós temos um líder, vamos seguir. É mentira. Ninguém vai seguir. Porque as pessoas estão voltadas só para o culto, de uma maneira ou de outra. O candomblé, como o samba também, não elegeu ninguém. Você já viu algum candidato dizer, eu sou do samba? Não. Você já ouviu o cântico? O samba, eu sou o samba. Sim. Não é isso? Mas isso até agora não houve. Não houve. Houveram candidatos, por exemplo, o Átila Nunes fez algumas coisas no passado. As pessoas não lembram, mas ele fez algumas que se tornaram leis. Ele tinha um capital político muito grande. Sempre foi oposição, enfim. Mas as pessoas querem uma pessoa que chegue lá, que um só golpe de caneta resolva todos os problemas do candomblé. Acorda, isso não ocorrerá. Esses problemas é o próprio candomblé que tem que resolver. É necessário, então, ter uma autoconsciência, né? Sem dúvida, total. O que é incrível, dentro de da eleição passada, por exemplo, Pífio. grande contingente dos candomblecistas terem tomado uma postura política pró-fascista. Exatamente. Isso é uma contradição. Quer dizer, ele nem sabia por quê. São pessoas despreparadas, que não sabem se expressar, não conhecem o parlamento. Porque você sabe disso. O Ganja Sanã também sabe, que são bastante vividos, escolados. Você, para fazer frente, ser ouvido um pouco pela elite política, você tem que ter muita bagagem. Sim. Dizer, opa, esse cara aí tem lenha para queimar. Porque se chegar, os pessoal, e com roupa bonita, eles até ridicularizam. Entendeu? Tem que ter bagagem, tem que saber o que vai falar, para conquistar pouco a pouco. Esse é um projeto que já deveria ter começado há muito tempo. Sim. Entendeu? Sim. Ele está muito atrasado, está totalmente defasado. Eu acabo de jogar água fria, né, claro, nos prováveis candidatos. Mas eu não vejo a realidade que eu vejo é essa. Tá bom? Tá bom. Professor, muito obrigado mais uma vez. Agradecemos por o senhor nos receber e gostaríamos de ter outros encontros. Com todo prazer. Eu tenho um interesse muito grande depois de ver a questão das folhas dentro do IFAR. Sim, sim. Né, que eu acho que a gente podia dar uma ênfase todo sobre prazer. A utilização dos vegetais, que são fundamentais para a gente entender melhor. Muito obrigado, gratidão. Obrigado, muito obrigado, Ganja Sanã. Muito obrigado, Emanuel. Me coloco à disposição do grupo de estudos Braulio Goffman, que eu tenho muito prazer em ter a amizade de vocês. Eu conheço o vosso trabalho e me sinto honrado
de poder participar. Eu fiquei muito à vontade para falar realmente o que eu desejo. Isso é maravilhoso. Isso é ótimo. Entre amigos. Muito obrigado, Obrigado. pela oportunidade. A do pé. Do pé.